Chegamos ao requisito 5.1, liderança e comprometimento, no qual, como eu falei no vídeo anterior, nós temos o 5.1, que é órgão diretivo, e o 5.1.2, que é alta direção. Então, nesse vídeo nós trataremos desses dois requisitos. Órgão diretivo, vamos lá na nossa norma. Baixa o material, se não baixou, para você ir acompanhando aqui, que é mais fácil, acompanhando a leitura. E na leitura eu vou explicando para vocês ponto a ponto. 5.1, órgão diretivo. Quando a organização tem um órgão diretivo, este órgão deve demonstrar liderança e comprometimento com respeito ao sistema de gestão de suborno. E vai trazer o que ele precisa analisar. Aí você vai me dizer o seguinte, Natasha, mas o que é órgão diretivo? Vamos voltar ali no requisito, na seção 3, em que nós temos os termos e definições. Lá nós temos o 3.7. Então, pega lá no material para não ter dúvida. A gente tem aqui no 3.7 a definição do que a norma quer dizer com órgão diretivo, o que ela considera um órgão diretivo. Então, 3.7, órgão diretivo. Grupo ou órgão que tem responsabilidade e autoridade finais pelas atividades, governança e políticas de uma organização. Veja, que tem autoridade e responsabilidade finais pelas atividades. E ao qual a alta direção se reporta e perante o qual a alta direção é responsabilizada. Então, é quem a alta direção tem que se reportar, né? Está acima da alta direção. Nota 1. Nem todas as organizações, particularmente organizações pequenas, têm um órgão diretivo separado da alta direção. Esse ponto ele é muito importante, porque muitas vezes as empresas não sabem, não conseguem entender se ela tem um órgão diretivo ou não. Realmente a maioria das pequenas empresas não tem. Por quê? A gente vai ver isso também como exemplo. Veja a nota 2. Um órgão diretivo pode incluir, porém não está limitado ao conselho de administração, comitês do conselho, conselho de supervisão, curadores e supervisores. Nota brasileira. O conselho de supervisão é também conhecido como conselho fiscal. Então veja aqui, nem todas as empresas, organizações que nós conhecemos, ou grupo, né, nós vemos que tem um conselho de administração. Nem todos precisam ter, nem todos têm. Então, o conselho de administração ele é um órgão diretivo, porque ele tem poder de decisões junto com a alta direção, mas muito mais qual a alta direção, que ele pode ter, né, definido seus poderes de direção. Ele vai ter um estatuto, normalmente ele tem estatuto ou um regulamento próprio do conselho de administração, ao qual a alta direção vai se reportar. Então, o conselho de administração é um bom exemplo. Mas nem todo mundo que às vezes coloca um conselho de administração é que tem essa parte, como está aqui, responsabilidade e autoridades finais pelas atividades e que a alta direção tem que se reportar. Então veja, esse é o ponto importante que a gente tem que ver. Um conselho fiscal ele pode não ter esse poder de decisão, essa parte em que ele vai ter responsabilidade, a autoridade final, a qual a alta direção vai se reportar. Às vezes ele só faz um acompanhamento. Às vezes ele só faz uma fiscalização, um acompanhamento. Então tem que definir muito bem, delimitar muito bem, entender muito bem para cada organização. Veja que ele se reporta aqui a alta direção, o qual a gente vai falar à frente, para a gente entender o que é alta direção. Então, posto isso, órgão diretivo, se na organização existir, nós vamos atender o 5.1 para o órgão diretivo. Senão, nós veremos que quem absorve essa responsabilidade do 5.1 é a alta direção. Considerando que na sua organização, ou na organização a qual você está atuando, ela tem um órgão diretivo. Aí voltamos. 5.1. Quando a organização tem um órgão diretivo, este órgão deve demonstrar liderança e comprometimento com respeito ao sistema de gestão de suborno. Então, ele vai participar ativamente do sistema de gestão de suborno, como todo mundo, só que ele tem as responsabilidades definidas aqui na norma. Aprovar a política anti-suborno da organização. Então, ele tem que aprovar a política, ele tem que participar disso. B. Assegurar que a estratégia da organização e a política anti-suborno estão alinhadas. Então, a gente tem que ver se a estratégia da organização e a política elas estão alinhadas, ele tem que participar disso.
C. Receber e analisar criticamente, a intervalos planejados, informações sobre o conteúdo e a operação do sistema de gestão de suborno da organização. O que significa isso? O órgão diretivo também fará uma análise crítica do sistema de gestão anti-suborno, a intervalos planejados, no intervalo que foi definido pela organização, a periodicidade que foi definida pela organização. Normalmente, as organizações fazem isso uma vez ao ano. Normalmente, a análise crítica do sistema de gestão de suborno é feita uma vez ao ano, tanto pela alta direção quanto pelo órgão diretivo. Mas isso é de organização a organização. Pode ser feita cada 6 meses. Não costuma se fazer mensalmente nada disso, que a gente sabe o quão é difícil. Mensalmente você não conseguiria fazer uma análise crítica completa de um período. Por isso que normalmente é 1 ano, mas isso tem que estar definido, ok? D. Requerer que os recursos adequados e apropriados necessários para a operação eficaz do sistema de gestão de suborno estejam alocados e atribuídos. Ou seja, ele tem que participar junto da alta direção se os recursos necessários para nós termos uma eficiência e uma eficácia do sistema de gestão de suborno estão sendo destinados, alocados, definidos para o desenvolvimento do sistema de gestão de suborno. Recursos nós veremos à frente. E exercer razoável supervisão sobre a implementação do sistema de gestão de suborno da organização pela alta direção e sua eficácia. Ou seja, ele tem que fazer um acompanhamento da implementação do sistema de gestão de suborno se ele está funcionando. Razoável porque vai ser proporcional à organização, né? Então tem que fazer uma supervisão, um acompanhamento disso, que seja nas reuniões dos conselhos, que periodicamente, se for feita uma reunião, por exemplo, mensalmente, que é comum, seja trazido algumas informações para o conselho ter conhecimento, participar, supervisionar esse sistema de gestão de suborno. Para finalizar esse ponto, essas atividades devem ser realizadas pela alta direção, se a organização não tiver um órgão diretivo. Então, tudo isso vai ser absorvido pela alta direção se a organização não tiver um órgão diretivo. Vamos para o próximo ponto. 512, requisito 512, alta direção. Vamos lá. Alta direção. Primeiro ponto, vamos na definição da norma no 3.6, seção 3, termos e definições, que define o que é uma alta direção. A alta direção é pessoa ou grupo de pessoas que dirige e controla uma organização do nível mais alto. Normalmente o CEO, que é o presidente, é a alta direção, os diretores, alta direção. Nota 1, a alta direção tem o poder de delegar a autoridade e prover recursos na organização. Responsabilidade dela. Nota 2, se o escopo do sistema de gestão cobrir apenas parte de uma organização, então a alta direção se refere àqueles que dirigem e controlam aquela parte da organização. No caso, pode não ser apenas o presidente, né? Então a gente pegou um site, uma filial, quem comanda aquela filial vai ser a alta direção. Nota 3, organizações podem ser estruturadas dependendo do marco legal sob o qual são obrigadas a operar e também de acordo com o seu porte de setor. Algumas organizações têm tanto órgão diretivo quanto a alta direção, enquanto algumas organizações não têm responsabilidades divididas em vários órgãos, somente a alta direção. Estas variações, tanto com respeito à organização como às responsabilidades, podem ser consideradas quando aplicados os requisitos da seção 5, o qual nós estamos estudando agora. Vamos continuar. Então, entendendo que a alta direção, quem tem responsabilidade e autoridade, né, principal da organização, essa alta direção, ela tem que demonstrar. Então, a alta direção deve demonstrar liderança e comprometimento com relação ao sistema de gestão de suborno. Então, ela tem que demonstrar, ela tem que ter participação efetiva. Vamos lá. A. Aqui é bem extenso, tá? Assegurar que o sistema de gestão de suborno, incluindo a política e os objetivos, esteja estabelecido, implementado, mantido e analisado criticamente para abordar de forma adequada os requisitos da organização. Ou seja, ela tem que assegurar que o sistema de gestão de suborno funcione, seja implementado,
com base na política, nos objetivos e nos riscos. Então, ela tem que acompanhar isso. B, assegurar a integração dos requisitos do sistema de gestão de suborno nos processos da organização. Nada eu tenho. Não adianta eu ter um sistema de gestão de suborno e estruturar ele se ele não for integrado, absorvido por todos os processos da organização que vão ter o sistema de gestão de suborno implementado. C, disponibilizar recursos adequados e apropriados para a operação eficaz do sistema de gestão de suborno. Então, recursos, aqui nós temos recursos, como a gente falou lá atrás, em recursos, né, na análise da organização, recursos, ambiente também, recursos financeiros, recursos humanos, tecnológicos, físicos, né? De a gente ter uma sala, mesa, internet, no caso tecnológico, computador adequado para o desenvolvimento do sistema de gestão de suborno, pessoas suficientes para desenvolverem e implementarem isso. Dinheiro, sim, porque eu vou ter que ter dinheiro para colocar na internet minha política de gestão de suborno, minha política de suborno, ter gente para trabalhar, então eu vou ter que ter computador, eu vou ter que ter pessoas para fazer treinamento, eu vou ter que ter dinheiro eventualmente para uma consultoria, dinheiro para uma auditoria interna feito por alguém de fora, dinheiro para uma auditoria de certificação. Tem que ter, não adianta, vai ter que ter recurso. Para fazer um treinamento, para fazer um curso, né? Então eu tenho que definir quais são os recursos e disponibilizar para ser eficaz o seu sistema de gestão de suborno. D, comunicar interna e externamente sobre a política anti-suborno. A alta direção tem que atuar na comunicação da política anti-suborno. Então, ela tem que acompanhar o sistema de gestão de suborno. Não adianta estar lá só olhando e assinando. Tem que fazer parte, tem que dar o exemplo. Tem que comunicar internamente a importância de uma gestão eficaz anti-suborno e da conformidade com os requisitos do sistema de gestão de suborno. Aqui vamos falar o seguinte, ela tem que comunicar internamente. Como? Eu vou comunicar internamente. Treinamento. Por que você não aproveita a alta direção e lá fazer a abertura de um treinamento? Nem que seja o inicial, né? Às vezes não tem disponibilidade. Pode ser, não precisa ser fisicamente, gente. Ela pode ser online, às vezes é de fora, uma empresa muito grande. Então ele vem e aparece. Aqui, grava um vídeo. Por que não grava um vídeo para ter um comunicado, né? Fazer uma reunião kickoff, o que é? Uma reunião inicial na implantação do sistema de gestão de suborno. Mandar um e-mail, mandar um áudio nos grupos de rede social, eventualmente que ele está ali, manda e aquilo seja repassado com sua autorização. A gente tem várias formas. Faça um comunicado, bota na intranet, né? Então, ela tem que participar, gente. A alta direção não basta assinar papel, a alta direção não basta fazer a política e determinar os recursos, ela tem que participar. Inclusive, que eu digo muito, ela tem que dar exemplo. A alta direção tem que dar exemplo. O exemplo vem de cima. Não adianta eu desenvolver um sistema de gestão anti-suborno maravilhoso se a alta direção não der o exemplo. Às vezes a gente vai em empresa que ela diz, mas o dono não faz, o que eu vou fazer? Ah, legal. Gente, o fato da empresa ter o interesse em desenvolver o seu sistema de gestão de suborno não é suficiente para demonstrar a sua intenção, para demonstrar o seu exemplo. Ela tem que fazer. Então, aquilo é aplicado a ela também. Não adianta ela colocar regras para todo mundo se ela também não tiver inserida nas regras. Regras para os pagamentos, regras para aprovações, nem que ela aprove, mas ela tem que ter regras também. Ela tem que participar, ela tem que mostrar. Não adianta eu botar uma regra de que quase eu caio aqui. Não adianta eu botar uma regra que todo mundo tem, pode, por exemplo, tanto para gastar em brindes ou receber brindes, alguma coisa, e ela não tiver as regras, ela não vai dar o exemplo. Eu posso receber qualquer brinde, eu posso levar todo mundo para almoçar, eu posso fazer o que eu quiser. Não. Senão não adianta. Eu sempre dou o exemplo seguinte, pais. Como é que você ensina seu filho a comer direito? Comer uma ampla gama de alimentos. Se você comer também. Se seu filho só vê você comendo hambúrguer e batata frita, não adianta você pedir que ele coma arroz, feijão, legumes. Né? Então, é um exemplo. O exemplo tem que ser contínuo, ok? F. Assegurar que o sistema de gestão de suborno esteja apropriadamente concebido para alcançar seus objetivos. Então, eu tenho que realmente ver se aquilo lá está bem estruturado. Se precisa ter uma revisão, se não precisa, o que precisa ser feito.
G. Dirigir e apoiar o pessoal para contribuir com a eficácia do sistema de gestão de suborno. Então, especialmente aquele pessoal que tem responsabilidade, que a gente vai ver isso à frente, ele tem que dirigir e acompanhar esse pessoal e apoiar o pessoal para que funcione o sistema de gestão de suborno, apoiar a função compliance anti-suborno. H. Promover uma cultura anti-suborno apropriada dentro da organização. Então, ter toda a estrutura, a gente, por exemplo, ter semana de anti-suborno, semana de compliance anti-suborno, né? Igual quem conhece segurança ocupacional, a gente tem semana de CIPAT, que é para passar todas as melhores práticas, por exemplo. Tem que trazer treinamento contínuo, trazer alguém de fora para trazer uma visão de fora, fazer uma palestra, um treinamento, me chame, por exemplo. É importante. A gente tem que mudar, é uma mudança cultural, gente. Promover a melhoria contínua. Então, acompanhar todas as possibilidades de melhoria para o seu sistema de gestão de suborno e prover para que isso aconteça. J. Apoiar outros papéis pertinentes da gestão para demonstrar como sua liderança na prevenção e detecção de suborno se aplica às áreas sobre sua responsabilidade. Então, tem que apoiar os gestores, né? Acompanhar os gestores, demonstrar sua liderança e mostrar também que ele aplica, faz parte de tudo isso. K. Encorajar o uso de procedimentos de relato para subornos suspeitos e reais. Encorajar as denúncias. A gente vai ver levantamento de preocupações voltadas à prática de suborno. L. Estamos acabando. Assegurar que o pessoal não sofra retaliação. Tá? Muito importante. Discriminação ou ação disciplinar por relatos feitos de boa fé ou com base em uma razoável convicção de violação ou suspeita de violação da política anti-suborno da organização. Então não pode ter retaliação, discriminação e ação disciplinar se eu fui lá e levantei uma preocupação com base em boa fé ou achando que alguma coisa está acontecendo com boa fé. Não posso sofrer nada em relação a isso. Ou por se recusar a participar do suborno, também no caso, mesmo que tal recusa possa resultar na perda de um negócio para a organização, exceto quando o indivíduo participou da violação. Então, no caso, eu não quis participar do suborno para fechar um negócio que ia fazer muita diferença na organização. Não posso sofrer nada em relação a isso. Por quê? Porque a gente está aqui para não propagar o suborno, para tentar acabar com isso, né? E que é importante. E M, reportar para o órgão diretivo, se houver, a intervalos planejados, também definir essa periodicidade, sobre o conteúdo e operação do sistema de gestão de suborno e de alegações de subornos sistemáticos ou graves. Então, ela pode reportar. Eu não indicaria só reportar na análise crítica, que seria uma forma para demonstrar isso. Então, uma vez por ano, eu vou lá e reporto com a minha análise crítica sobre o sistema de gestão de suborno. Eu indico para as empresas e para você que você coloque uma periodicidade, uma vez por mês, bimestral, trimestral, traga informações sobre o sistema de gestão de suborno para que o órgão diretivo possa participar, obviamente, se houver. Importante trazer conteúdo sobre o conteúdo e operação do sistema, como ele está funcionando, e alegações de suborno sistemáticos ou grave. Então, não preciso trazer todas as alegações de suborno, mas pelo menos aquelas, e garantindo a confidencialidade. Então, eu vou trazer o caso, tá? Não relatar tudo aquilo. Mas as situações em que sistemáticos que afetaram a organização de uma forma geral, né, sistematicamente, ou graves, aqueles que são mais pesados para a organização, devem ser reportados, mas não o caso inteiro, tem que garantir a confidencialidade, o anonimato, mas você vai trazer a situação para o órgão diretivo, certo? Então, é muita coisa que a alta direção tem que fazer e participar efetivamente. Aqui nós fechamos o requisito 5.1, liderança e comprometimento. Aguardo você no próximo vídeo no 5.2, política anti-suborno. Eu vou ali tomar uma água, vá também, toma uma água, um café, para a gente continuar, porque esse vídeo aqui foi bem longo, bastante coisa por mim. Eu falava até mais em relação à participação. Eu sempre indico, sempre cobro que a participação da alta direção, ela é muito importante, gente. Ela é o principal e maior exemplo para funcionar isso, para nosso país mudar, para uma cultura mudar, para uma cultura na organização, para a cultura do nosso país. Também por quê? Porque a alta direção, porque ela vai fazer com que a sua organização propague aquilo que ela também faz. E a imagem diz tudo, né, gente? Então, até daqui a pouco.